recuperação judicial e falência, o que nos vem em mente? Não só para nós, operadores do direito, mas para os credores. A gente acaba já associando isso a um prejuízo, a um crédito que não será recebido ou que vai ser aplicado um deságio grande. E isso por quê? Nas recuperações judiciais, quando apresentados os planos de recuperação judicial, costumeiramente, eles preveem um deságio muito grande, um desconto muito grande, de 80%, 85%, 90%, prazo para pagamento de 10 anos, 15, 20 anos, 2, 3 anos de carência, correção monetária pela TR, e isso nos leva a crer que nada vai ser recebido. E mais, isso vai acontecer se o plano der certo, né? Se ao longo desse prazo que é extenso, as coisas correrem da maneira que a recuperanda está imaginando. Agora, também a gente tem percebido muitas recuperações judiciais em que as recuperandas têm patrimônio. Por vezes uma recuperação judicial com patrimônio de 1 bilhão, de 2 bilhões, dívidas na ordem de 500 milhões, em que a recuperanda se propõe a pagar 10% dessa dívida, o que representa um valor ínfimo frente ao patrimônio e num prazo dilatado de 15 a 20 anos. Então esse é um problema bastante grave. Agora, claro que esse plano ele vai ser submetido à Assembleia de Credores, então ele será votado pelos credores. E aí nos traz à tona uma outra situação igualmente preocupante e grave, que é a forma como vem sido manipulado esse quórum, ou com a inclusão de credores que não são tão credores assim, ou com a aquisição de créditos. E isso, vocês imaginam um cenário em que a recuperanda tem um patrimônio de mais de bilhão e que os credores aprovem um plano para conceder um deságio de 90% de uma dívida de 200 mil reais. Vocês imaginem aí uma recuperação que o patrimônio está lá, pode ser recuperada a empresa, os credores podem receber a integralidade do seu crédito, mas é aprovado um plano com deságio desse tamanho. Isso acontece por quê? Muita cessão de crédito, muito credor às vezes incluído pela própria recuperanda, e há situações que fogem efetivamente ao controle e de difícil comprovação. E aí isso nos traz o seguinte questionamento: será que o plano de recuperação judicial apresentado ao juízo para que seja submetido à Assembleia de Credores, ele deve respeitar algum critério? Ele tem que ter um valor máximo? Existe algum critério de valor máximo, valor mínimo para concessão de deságio? E mais, será que o judiciário pode intervir nessas situações? Bom, primeira consideração que a gente faz é que sim, o judiciário pode exercer o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, a posição bastante tranquila no STJ, mas aí vem a questão do percentual de deságio. Nós tivemos uma alteração legislativa agora em 2020, a Lei 11.101, a Lei de Recuperação Judicial, em que foram alterados, dentre outras alterações, foi alterado o artigo 56 da Lei de Recuperação. E por que eu chamo atenção para essa alteração? Porque nos faz crer, nos parece, que essa alteração ela traz um critério objetivo, um limite de qual é a pior condição que pode ser proposta, tanto para o credor quanto para o devedor. E por quê? Bom, vamos lá. O que o artigo 56 traz? Lá no artigo 56, ele estabelece que, uma vez não aprovado o plano, poderão os credores apresentar um plano alternativo para a recuperação judicial. Mas esse plano alternativo, ele precisa preencher alguns requisitos cumulativos, dentre os quais, lá no artigo 56, parágrafo 6, ele diz que a condição imposta no plano dos credores, ela não pode ser mais gravosa à recuperanda e aos seus sócios do que a própria falência. E essa é uma condição cumulativa e é uma condição objetiva. Bom, o que seria a falência?
A falência é a venda dos ativos e o pagamento dos credores naquela proporção dos bens que foram arrecadados. Então a lei estabelece para os credores que apresentam um plano um critério objetivo, que eu não posso ter um plano que afronte esse dispositivo. Agora a questão é, será que esse dispositivo, essa regra, ela também tem que ser aplicada para os devedores quando apresentam plano? Ao nosso ver, sim. Primeiro porque a gente precisa respeitar a equidade, a isonomia, a gente precisa repelir o enriquecimento ilícito do devedor e a gente precisa evitar que tenha um prejuízo demasiado, uma onerosidade excessiva. Então me parece que esse critério trazido no artigo 56, ele deve ser aplicado também para o devedor. Então, quando o devedor apresenta o plano de recuperação judicial, ele deve respeitar esse critério. E qual é esse critério? O plano apresentado não pode ser mais oneroso ao credor do que a própria falência. E isso, a nosso ver, pode ser avaliado e verificado e analisado pelo juízo no momento da apresentação do plano, antes que seja submetido à Assembleia. É aí que o judiciário tem que estabelecer, né, qual é a regra do jogo e essas condições mínimas para que o plano seja apresentado para a Assembleia e submetido à votação. Então, a gente tem verificado essa discrepância. Empresas com patrimônio, com planos extremamente agressivos, um deságio muito grande em que impõe aos seus credores um prejuízo grande, né? Uma situação que seria muito pior do que a ocorrência da falência. E o pior, às vezes, chega na Assembleia numa votação com cartas marcadas. Então, ao nosso ver, existe esse limite. E principalmente, também, uma outra questão importante, nós temos verificado nos planos de recuperação muitas situações em que a projeção da rentabilidade ela é ínfima frente ao patrimônio. E essa é uma informação importante, né, com relação a esse aspecto econômico. Por quê? Porque se você tem uma empresa que já está em crise, que ela está projetando no seu plano de soerguimento uma rentabilidade tão baixa, isso significa que o negócio não é viável, porque não se admite uma rentabilidade desse tamanho. Você poderia vender todos os ativos, pagar as contas e ainda assim ter uma rentabilidade maior do que o lucro que está sendo projetado. Então, esse é um aspecto aí igualmente importante para ser analisado. Quando a rentabilidade informada mas muito aquém daquilo que o mercado tem como aceitável para aquela atividade, então a gente precisa também fazer essa observação. Mas principalmente o critério de que eu não posso impor uma condição pior para os credores do que a falência, né, é o critério que nos parece que objetivamente é a barreira, é o limite para esse plano de recuperação judicial. Naturalmente que nós temos situações, por vezes, um pouco diferentes. Também tem aquela empresa que tem uma atividade que é uma boa atividade, tem uma marca forte, mas não tem patrimônio. Aliás, não tem um patrimônio, por vezes, imóvel, mas a marca, a carteira de clientes também são ativos que têm valor, que devem ser avaliados, que devem ser quantificados e considerados no momento da apresentação do plano. Então essas são algumas considerações quanto a essa perspectiva na aplicação do artigo 56, parágrafo 6º, também para os devedores na apresentação do seu plano e a fixação de um limite objetivo, um limite mínimo daquilo que pode ser pago ou um limite máximo de deságio na apresentação do plano, sob pena de ser repelido em razão no meio de controle de legalidade exercido pelo judiciário.